ayahuasca. Vou contar para vocês o choque que isso causou em minha vida e até o encontro que eu tive com Deus. Olá, eu sou o Cássio Mendes, do canal Energia do Bem, e vamos lá. Bem, gente, eu sempre me achei uma pessoa um pouco fora do convencional. Eu lembro que desde criança eu não gostava muito de estudar. Eu gostava de ler, de ver, de aprender por mim mesmo. Eu não gostava de ficar prestando atenção na aula, mas sempre tirei notas boas na escola. Sempre fui um pouco fora da casinha, digamos, sempre aprontando, sempre fazendo bagunça e mesmo assim tendo notas boas na escola, tá? Então, o que isso aconteceu comigo? Me deixou num sistema, eu lembro que a partir dos 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu comecei a gostar demais de ficar em biblioteca, em pegar livros. Então eu sempre estava cheio de livros perto de mim, sempre estudando muito, sempre gostando muito de estudar. Mas eu não gostava do modo convencional das escolas. O que isso me levou? Me levou a buscar opções diferentes, buscar meios, caminhos diferentes. Então isso me levou a conhecer vários outros países. Sempre que eu tinha oportunidade, eu ia para outros países. Então eu fui estudar nos Estados Unidos, passei bom tempo da minha vida lá, 5, 6 anos da minha vida lá. Estudei, me formei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, terminei também outra faculdade no Brasil, tá? E do Brasil eu ainda fui para a Austrália, morar na Austrália por um tempo, tá? Esse estudo último que eu tive, por exemplo, da Austrália, que eu estudei, eu regressei ao Brasil, abri uma escola no Brasil, comecei a dar aula, a ser professor e adorei esse sistema. Mas eu notei que ainda faltava alguma coisa, então eu continuava buscando. Durante esse período que eu estudava a parte, digamos, normal, da que as pessoas estudam, que seria estudar para a faculdade, se formar, notícias, eu também gostei muito sempre do lado espiritual. Então, eu tinha uma média de ler em torno de 4 livros por semana. Chegou fases em que eu lia 5 livros por semana. Bem maluco, né? Estudava demais, eu adorava estudar. Eu adorava parar e ler. Então, quando eu pego um livro para ler, eu começo a ler. Enquanto eu não termino, às vezes eu não consigo parar. Então, às vezes eu vou da manhã, o dia todo, até a noite, no outro dia, até terminar de ler o livro. Tá? Então, é uma coisa normal para mim ler muito e aprender muito. Então, nesse lado espiritual, eu li uma média pelo menos de 1 a 2 livros por semana para entender. Eu gostava muito sobre religiões, sobre espiritualidade, sobre a lei da atração, sobre todos os assuntos relacionados ao lado espiritual também, não só ao lado normal do dia a dia de estudo escolar e, digamos assim, de uma forma que mexa só com o externo, de você aprender a viver como uma pessoa normal na sociedade. Bem, o que acontece a partir desse período em minha vida? Eu comecei a pegar empregos em vários locais, tá? Mas particularmente nessa parte que eu gostaria de estar relatando para vocês, eu tinha aceito um emprego muito bom, tá? Em Dubai, e eu fui para ser um gerente de uma empresa grande. Só que chegando nessa empresa, a diretoria da empresa ela estava sendo ainda formada. E como desde a primeira semana que eu cheguei, me dedicando muito, eles gostaram muito e me ofereceram a posição da diretoria de implantação da empresa em si. Ou seja, seria como parte de um diretor geral da implantação inteira da empresa em Dubai. No início foi digamos, um challenge, um desafio bem grande para mim fazer isso, então excelente, eu trabalhava o dia todo e ainda voltava para casa ainda para fazer os projetos. Desse período, a pressão era gigantesca em cima de mim. Então eu comecei a fazer os trabalhos, a fazer tudo que eu tinha que fazer desses trabalhos, mas o que aconteceu? A empresa era milionária, tá? Mas os investidores eram todos bilionários em cima, então eu tinha que responder a todos. Então era muita pressão de vários lados. Então
cada segmento, a minha responsabilidade seria o direcionamento geral, mas o que acontece? Cada um desses investidores tinha um contato direto comigo e cada um queria seguir em uma direção diferente. Então, causando um conflito muito grande de interesses. Então, cada direcionamento que eu colocava em prática, alguém vinha e falava: não, não quero mais dessa maneira, eu quero ir do outro. Eu ia para o outro lado, vinha outro investidor e falava: não, eu quero do outro lado. Então era muito conflito, a pressão era gigantesca na minha cabeça. E no mesmo período, eu já estava preparando para trazer a minha família para Dubai. Então eu já tinha deixado tudo já preparado no Brasil, entregue a nossa casa, vendida, tudo. E minha esposa e minha filha estavam na casa dos pais dela. Quando teve uma pressão tão grande que eu fui obrigado a fazer certas coisas que eu não concordava com isso, tá? E teve uma pressão psicológica tão forte na minha cabeça que eu falei: acho que é melhor eu desistir dessa, desse emprego, de tudo isso que estava acontecendo, que estava me fazendo um mal interno muito grande, indo contra tudo que eu estudei, tudo que eu acredito, tá? Então o que aconteceu? Eu regressei para o Brasil. Regressando para o Brasil, deixando de lado esse emprego, eu encontrei outro emprego em outro país, tá? Mas para esse tempo entre eu sair de Dubai, chegar no Brasil e ir para esse outro emprego, teria que ser feito o visto novamente, ter a documentação toda de um país para outro país. Então ia demorar em torno de, calculei uns 5, 6 meses, eu já estava até aguardando, porque eu sei da demora que isso ocorre, toda essa questão. Então o que aconteceu? Eu ia ficar 6 meses, peguei um hotel lá no Brasil, porque eu não queria ficar junto com a minha família na casa, no caso da minha sogra, então fiquei nesse hotel, sozinho. Daí minha esposa e minha filha na casa dos pais dela. Então, como eu estava sozinho, eu comecei a estudar bastante e senti a necessidade de uma busca maior por esse lado espiritual. Porque eu estava notando que falei: senão eu vou entrar em estresse, porque eu já estava indo contra, parece, a minha pessoa para trabalhar no lado do dinheiro, do lado de produção, do lado de crescer minha carreira. Então, como eu já estudava muita coisa, me veio uma intuição para olhar um pouco para esse lado, porque eu sou descendente de índio. Então, o ayahuasca é uma coisa que eu sei que são ervas, não só ervas, no caso, mas que vem desse lado indígena brasileiro. Fiz uma pesquisa na internet e entendi que existiam 3 modos no Brasil que utilizavam. Como por um lado xamânico, que teria, no caso, um xamã que iria fazer essa experiência para as pessoas lá no Brasil, que teria que ir para a Amazônia, num local separado e diferenciado. Outro seria por um lado religioso, que tem uma religião que eu utilizaria, e essa terceira, incrivelmente, era muito próximo do hotel que eu estava. E essa terceira seria uma visão um pouco diferente das que normalmente se vê no Brasil. Essa seria como mais por um estudo, para expansão da consciência. Falei: é esse. Fui ver nesse local, foi passado a primeira vez, busquei as informações, me falaram: você tem que ir na próxima semana para você fazer uma entrevista para daí poder consumir o ayahuasca. Fiz a segunda vez, fui a segunda vez, no segundo domingo, no caso eram só domingos que faziam essa experiência com ayahuasca. Fui no outro domingo, era só uma entrevista. Eles fizeram eu ir, foi feita uma entrevista, perguntaram várias coisas a respeito da minha pessoa. Falei tudo isso, então foi mais uma semana. Na terceira semana depois que realmente iria ser feita essa experiência com ayahuasca. Eu estava aguardando que fossem me indicar um pouco mais o meu caminho, de como seria a experiência em si, falar mais sobre a ayahuasca. E não, para minha surpresa, não teve nada disso. Eu cheguei, dei meu nome, conversei com uma pessoa responsável e já foi como se fosse um aquecimento, como uma dança xamânica. Na verdade, o intuito disso seria para aquecer o corpo, para deixar ele em movimento, como uma dança, como uma forma de movimentar o corpo.
Um detalhe, nesse local as pessoas indicam para que você vá em jejum. Então você não poderia ter comido nada, eu só tomei água pela manhã e fui. Então depois dessa dança, desse aquecimento, eu estava meio perdido, tinha mais pessoas, digamos umas 10 a 15 pessoas nesse local, e eu não tinha nem visto lá dentro como que era. Para mim foi um total, assim, um pulo no escuro, digamos assim, mas como era para conhecimento e eu já tinha estudado bastante como que era mais ou menos as etapas, eu não tinha muitas perguntas, e sim faltava um direcionamento maior. Mas, então, passando essa fase de aquecimento, eles já vieram já com o ayahuasca preparado para experimentar. Eu lembro de ter tomado um cálice pequeno. O gosto, não tenho nem como descrever. É amargo, não tem gosto. Eu sou do sul, então eu gosto de chimarrão, mas mesmo assim era como se fosse um chimarrão 100 vezes mais forte. E você tomava numa cálicezinha pequena. Dessa primeiro gole que eu tomei, eles falaram, agora as pessoas tem 3 salas aqui dentro, uma sala que é geral para as pessoas que iniciam, a segunda área teria uma visão um pouco mais católica, digamos assim, mais cristã, e a terceira sala seria um pouco mais asiática, essa sala, uma visão um pouco mais asiática. Eu não entendi muito bem isso, mas eu falei, não, tudo bem. Pela minha intuição, geralmente quando você não sabe alguma coisa e é o que você quer, eu vou na primeira opção. Então a primeira sala que teve, que era uma sala, digamos, global, assim, pela visão que eu tive, eram como umas camas, como um colchão direto no chão, para as pessoas não ficarem direto deitadas no chão. Onde eu moro, no sul do Brasil, é um pouco frio, então, e era no inverno, então não era tão quente. Eu estava cheio de blusa assim, mas mesmo assim era frio. Então eu tomei o cálice, deitei e me cobri um pouco, que eles deram um cobertor para mim cobrir os pés, cobri um pouco. Tava um pouco frio, mas estava bem confortável. Não senti nada, senti simplesmente assim um silêncio, porque todo mundo tem que ficar muito em silêncio. Silêncio e tentar começar a meditar. Tentar começar a deixar sua mente te levar. Falar a verdade, nesse primeiro não senti muita coisa, quase nada. Uns 30 minutos depois disso, passou a pessoa perguntando se eu gostaria de mais. Falei sim. Tomei mais um pouco na segunda vez. Também foi bom. Mas não teve um resultado tão grande. Quando passou mais uns 30 minutos, eu lembro de ter começado a sentir digamos, uma tontura no cérebro, começar a sentir os dedos, começar a sentir as mãos. Parece que o meu corpo eu comecei a sentir melhor o meu corpo. E um pouco de uma má digestão, como se fosse, parecia, por causa que o gosto era muito ruim mesmo e muito forte aquilo. Mesmo assim, passou mais uns 30 minutos, já um pouco tonto, digamos assim. Ele perguntou se eu gostaria de mais. Eu falei sim. E tomei pela terceira vez. Tomando a terceira vez, tá? O que aconteceu? Nessa terceira vez, eu comecei a sentir calafrios. Comecei a sentir um frio grande. E eu estava em meditação, com os olhos entreabertos, não estava totalmente fechado e não estava totalmente aberto. Entrefechados, eu comecei a sentir que o corpo começou a se elevar. Uma sensação totalmente estranha, que eu nunca tinha sentido isso antes, mas literalmente se elevar. O meu corpo começou, parece que a gente tem 2 corpos aqui dentro da gente, o corpo físico e o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele começou a sair do corpo. Nessa hora, eu nunca tinha experimentado isso, eu comecei a tremer, literalmente tremer. Foi um choque tão grande quando parece que o meu espírito começou a sair do corpo, que foi um choque tão grande para mim, a visão e o calafrio. Parecia que eu estava com cãibra no corpo inteiro. Ele começou a espremer assim as mãos, as pernas, o corpo inteiro começou a entrar em choque. Nessa primeira vez que aconteceu isso,
existem pessoas dentro desse local que eu estava experimentando a ayahuasca que ficam sentadas, digamos, eles são considerados quase como que guardiões. Eu não entendi bem o que era isso, mas depois eu entendi melhor. Estava sentado essa pessoa como um guardião, ela viu o que estava acontecendo comigo, ela se levantou com muita calma e colocou uma vela nos meus pés. No momento que foi colocado essa vela nos meus pés, o corpo aqueceu. Ele aqueceu, continuou com esse choque, mas aqueceu. E eu me senti bem imediatamente quando isso aconteceu. Ele fez como fosse como uma oração, alguma coisa, e voltou a sentar. Nesse momento eu me senti seguro e continuei o processo. Continuei o processo de saída do corpo. O corpo saiu, eu consegui me ver. Ver ao contrário, ao lado, as paredes, as pessoas que estavam, e me via. Falei, no que está acontecendo? Eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Eu sei que meu espírito, minha alma estava saindo do corpo. Quando ela começou a sair, a sensação inicial, que era de choque, ela começou a ser mais calma. Eu comecei a entrar numa calma, uma calma muito grande, mas comecei a cada vez a se me distanciar mais, até que ele foi de uma vez, assim, como se fosse um jogar ao contrário. Parece que pegaram o meu corpo e jogaram minha alma para fora, assim. Eu saí, cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Eu vi a terra, saí para o espaço, digamos, para esse espaço. Comecei a enxergar as estrelas, o céu, a lua, o mundo. Comecei a cada vez ir mais alto, cada vez mais grande. Parecia que minha alma estava expandindo cada vez mais, e eu estava ficando cada vez maior. Eu cheguei num tempo de tanta grandeza que quando eu olhei, eu vi o sol. Quando eu vi o sol, era de uma imensidão tão grande, mas o meu corpo também estava tão grande, que eu expandi de uma maneira que eu entrei literalmente no sol. Minha visão, nesse momento, eu já não estava enxergando mais. Era tanta luz, tanta claridade, e o meu corpo, eu sentia ele. Tanto o meu corpo espiritual, como o meu corpo físico que estava lá nessa sala. Nesse momento, as sensações foram incríveis, porque parecia que o meu corpo ele ia explodir mesmo. A sensação era de explosão, assim, dentro eu sentir líquidos saindo pela parte, digamos, sexual, como a parte anal, como pela boca. Eu sentia todos os líquidos que passavam dentro do meu corpo ao mesmo tempo expandindo e querendo sair, porque era uma explosão tão grande de sentimentos naquela hora. Mas mesmo assim, em paz. Parecia que ele não ia aguentar de tanta expansão que tinha. E eu com o sentimento de saber que o meu corpo estava lá e que eu estava nesse local. Quando parecia que eu não ia ter resposta nenhuma disso tudo que estava acontecendo, eu não estava entendendo nada, e já no sol, que eu adentrei nesse sol gigante, eu olhei e vi um ser. Vendo esse ser, eu olhei para ele, ele olhou para mim. Na resposta, eu já nem precisava mais abrir a boca nesse momento. Só o meu pensamento falou: o que está acontecendo? Quem é você? Quem é? O que está acontecendo? Eu não tinha resposta, digamos, minha, preparada dentro de mim para responder o que estava acontecendo. Então, nesse momento, esse ser se aproximou. Ele olhou para mim, mas ele entrou dentro de mim.
e eu consegui vê-lo. Exatamente. Ele me disse, sem abrir a boca, e eu sem ter perguntado. Eu sou Deus. Mas, olhando melhor, eu consegui ver quem era a Deus. Era a mim mesmo. Eu não entendi nada do que estava acontecendo. Não consegui compreender até aquele momento o que estava acontecendo. Como assim você é Deus? Eu estou vendo a mim mesmo. Nesse momento começou a voltar. Voltar numa volta bem devagar e calma. Até eu voltar para o meu corpo. Chegando no meu corpo novamente, eu abri os olhos, a sensação foi voltando de pouco em pouco. Quando eu conseguia me mexer, quando eu senti que estava normalmente me sentindo normal, já dentro do corpo e acoplado, eu olhei que horas eram. Tinham se passado em torno de 5 horas. 5 horas tinham se passado nessa experiência que eu tive. Depois de ter passado por essa experiência, eu não sabia o que falar, para quem perguntar, porque não houve um direcionamento e nem no retorno. Mas nesse retorno, o que aconteceu? Existia uma reunião, tá? Para eles comentarem a experiência que passou dentro desse mesmo dia, dentro dessa mesma experiência nesse local. E nessa conversa, as pessoas relatavam o que acontecia, mas nada do que eles relataram, nada do que eles falaram, inclusive pessoas que já estavam lá há muito tempo, indo há 2, 3, eu vi pessoas falando que já faziam isso há mais de 5 anos, relatando, eles não tiveram nem perto da experiência que eu tive. Então, eu decidi ficar em silêncio para experimentar mais. Eu notei que eu precisava experimentar mais. Então eu vou relatar em 5 vídeos, tá? Toda a experiência, os próximos passos. E eu gostaria que vocês seguissem, curtissem esse vídeo e seguissem comigo no final, até o final dessa história, porque ela é muito grande, as conclusões que eu cheguei de toda essa experiência. Que toda a energia do bem esteja com vocês. Tchau.